Oi gente, eu sou a Aline e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um busto de Tulle Illusion, tá bom? Então vamos lá para os materiais que a gente vai precisar. Nesse vídeo de hoje, a gente vai utilizar Tulle Illusion, que muitos conhecem por tulle francês. Ele é aquele tulle que fica imperceptível na pele, certo? Eu recomendo que você tenha em torno de 50 centímetros para fazer esse busto que a gente vai fazer hoje. Vamos aplicar barbatanas, vou mostrar como que eu costuro e como que eu coloco as barbatanas. Tô usando essa barbatana que é de plástico. Uma linha, eu acho muito importante que na hora que você vá decidir a linha que você vai usar, que seja uma linha que fique bem imperceptível com a cor do tecido, certo? Então escolha bem assim uma linha que se adeque bem ao tom do tulle que você vai usar. Tem tulles às vezes com tons mais claros, mais escuros, então a linha tem que corresponder a isso. Uma tesoura e o molde que eu vou cortar esse busto hoje, ele já tá pronto. É um molde base que eu tenho aqui, que eu já utilizei em vários vestidos meus, e eu vou cortar com esse molde. Então vamos lá, vamos começar cortando. E o primeiro passo, a gente vai estender o nosso tecido. O tulle, ele tem uma característica importante que você precisa analisar, que ele tem o fio e o contrafio. E eu sempre recomendo que você deixe essa parte que estica mais, que tem mais elastano, nesse sentido da horizontal do corpo do seu molde. Para que essa parte aqui, que é do contrafio, que ela não estica, que ela é reta, que normalmente esses tulles a gente também pode bordar, que a gente acaba botando pedraria aqui, ele acaba pesando e ele não esgaça a peça. Então, aqui a dica que eu quero passar é que a gente vai posicionar esse tulle para que a gente corte o molde de pezinho nessa parte que não estica e deixe a parte que estica para essa parte das linhas horizontais, tá? Então eu acabei cortando meu material para eu trabalhar com um pedaço um pouco menor de tulle. Isso aqui deve ter em torno assim de uns 30 centímetros, não tem muito. E o que a gente vai fazer? Esse tulle, ele tá dobradinho aqui, eu vou dobrar ele mais uma vez. Por que eu tô fazendo isso? Para quando a gente cortar o nosso corpinho, cada parte fica dupla. E aí, isso vai fazer com que o nosso corpete fique ainda mais forte, mais resistente. Eu sempre uso tulle duplo, porque eu acho também que o acabamento fica mais bonito, tá? Então, já vou deixar dobradinho assim e já posso começar a cortar. Na hora de posicionar o meu molde, o que vai acontecer? Essa daqui é a parte da frente do meu molde, então é a parte que fica aqui, nesse lugar do nosso corpo. E nessa parte aqui nós não temos margem de costura, porque ela vai ser uma frente, é uma parte única. E agora a gente pode optar se a gente quer justamente que tenha uma costura aqui ou não. No meu caso, eu vou escolher que tenha uma costura, porque a minha intenção é que bem nessa parte central a gente coloque uma barbatana. A única peça que eu vou posicionar com uma sobrinha aqui, tá? Aqui tá dando um encaixe praticamente perfeito. Você pode riscar com giz ou colocar alguns alfinetes e cortar direto. No meu caso, eu vou tentar riscar com giz pra ver se vai aparecer bem pra que vocês consigam enxergar. Com giz, amorzinho. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, que a gente tem uma presença ilustre. Vem cá. Sobe aqui. Diz assim, mãe, vou costurar contigo, vou te ajudar. Por isso que no vídeo vai ter atrás um que é da nossa ajudante, Ana Lu. Pode descer agora, filha, vai. Desce. Depois de riscado, eu vou tirar um pouquinho essas peças
pra cortar o meu molde. Agora que todas as nossas peças estão cortadinhas, a gente vai partir para a etapa de costurar. Eu vou costurar todas essas peças, eu vou fazer a união delas costurando com costura francesa. Então, antes de eu começar a costurar esse tule aqui, eu vou pegar um outro material, vou colocar uma linha de uma cor diferente para vocês entenderem como é esse processo da costura francesa. Bom, gente, vou ensinar vocês a fazer a costura francesa. O tecido, ele sempre vai ter o lado direito e o lado esquerdo. Como os dois lados aqui são quase imperceptíveis, eu vou fazer um X aonde vai ser o lado esquerdo do tecido, tá? Que é o lado do avesso. E para fazer a costura francesa, a gente tem que começar pegando justamente o lado direito, que seria o lado que ficaria para fora da nossa peça. Então, a gente pega esse lado que não tá com marcação, vamos unir ele. Vou passar com essa linha branca para vocês conseguirem enxergar exatamente aonde eu estou costurando, tá? Aqui, eu sempre indico que você costure com uma margem de 0,5, assim, meio centímetro, né? Então, vamos lá. Depois de costurado, a gente vai refilar essa partezinha aqui, deixando uns 3 milímetros, aí vai conforme o que você gosta de fazer na prática, tá? E agora a gente vai pegar esse excesso de tecido que ficou aqui e vamos dobrar com o lado esquerdo do nosso tecido, o que é o lado de dentro da nossa peça. E a gente vai costurar de novo com 0,5. E assim é feita uma costura francesa. Do lado de fora, ela fica imperceptível. E do lado de dentro, ela fica com essa dobrinha aqui, deixando nossa peça toda limpinha.
parte da costura francesa, então, finalizada. Agora a gente tá com o nosso corpetezinho. Que lindinho que fica. E a gente vai aplicar as nossas barbatanas, tá? Vamos lá, então. E essa barbatana de plástico, como eu comentei antes, ela tem um bom custo-benefício. É uma barbatana boa e ela só tem algumas regrinhas, assim, que a gente precisa levar em consideração. Que o que é? Vou pegar uma tesoura de papel pra gente cortar ela. A gente começa medindo a altura que tem o nosso corpetezinho e a gente deixa 1 centímetro na parte de cima e 1 centímetro na parte de baixo de folga, para depois que a gente precisar fazer alguma costura, alguma coisa assim, a gente não passe o calçador da máquina e a sapata por cima da barbatana, tá? Você também precisa arredondar essas pontinhas, assim. Tem gente que gosta de lixar com uma lixinha de unha, assim, também. Mas é importante que você arredonde, ó. Não é pra deixar um biquinho, tá? Por que isso? Porque se por acaso em algum momento tiver em contato com a pele, não vai ficar espetando a pessoa. E aí, um detalhe importante, por exemplo, se aqui eu vou colocar nesse meio das costas aqui e no outro também, já venho e já meço o mesmo tamanho. Aí, uma dica legal é que você pode estar colocando 2 barbatanas também na mesma costura. Tanto na mesma, às vezes tem gente também que costura essa francesa aí abertinha, assim, daí dá pra colocar nas 2 costuras. No nosso caso aqui só tem uma, mas a gente pode colocar 2 barbatanas para que fique ainda mais resistente. Arredondei as 2 pontas. E agora o que acontece? Sempre quando a gente for colocar a barbatana, a gente precisa colocar ela do lado oposto, virado assim a essa curvinha, senão vai formar uma barriga na nossa peça. Então você sempre põe assim. Quando você estiver usando 2 barbatanas, você coloque uma de costas para outra, pra gente inibir essa curvatura que elas dão, porque elas vão ficar juntinhas e vão ficar assim. E é isso que a gente vai fazer agora. Vou aplicar aqui bem dentro dessa costura. Coloquei uma e agora enfio a outra ali por cima. E aí, gente, um detalhe. Quando a gente chegar nessa parte aqui do busto, aqui eu recomendo que a gente coloque a barbatana virada com a mesma posição, justamente para dar essa curva, tá? Então eu vou inserir as 2 viradas pro mesmo lado. Pronto, gente, agora a gente tá com as barbatanas em todas as nossas costuras. Eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem os detalhes. E aí agora, essa base de tulle, que ela vai servir pra gente anexar uma saia, bordar a nossa renda, fazer o acabamento com botões aqui na parte das costas. Tem 1001 utilidades. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!